uma sequência de meditações bíblicas sobre esse texto sagrado, a carta que Paulo escreveu à igreja em Éfeso. Mas hoje à noite a gente vai meditar mais uma vez sobre esta segunda parte, especificamente do capítulo 6. Vou frisar, os 24 versículos do sexto capítulo, do último capítulo da carta que Paulo escreve à igreja em Éfeso. Dá uma olhadinha aí, aquela recomendação que a gente traz sempre, Tem alguém do seu lado que está sem o texto bíblico, compartilhe aí o texto da palavra de Deus, para que todos nós possamos acompanhar essa leitura, essa parte do texto sagrado. Ok? Lá no alto também, dá uma olhadinha, chega pertinho aí de alguém que está sem o texto, para que todos nós leiamos. Efésios capítulo 6. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Pai eterno, nós suplicamos em nome de Jesus, que a palavra do Senhor venha ao encontro do meu coração, do coração de cada um de nós que está aqui, e que o Teu Espírito Santo que habita em nós, que vive em nós verdadeiramente, nos instrua na meditação e na reflexão da Tua palavra. Nós clamamos, Pai eterno, que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Às vezes eu tenho a impressão, de fazer uma pausa aqui antes de começar a pregar, Às vezes eu tenho a impressão de que em um culto ou outro, os irmãos talvez estejam assim um pouco tímidos, quem sabe um pouco entristecidos, talvez a maioria presente hoje aqui seja corintiano. Eu, como flamenguista, estou feliz, satisfeito, 1-0 para o meu Flamengo, enfim, os corintianos me perdoem, dizem que o gol foi ilegal, mas a favor do Flamengo nunca é ilegal, irmãos? Então, se você está assim meio tristinho, ou se tem alguém do seu lado que está meio tristinho, cumprimente o irmão e fala assim: sorri, irmão, Jesus te ama, fala para ele agora, Isso. Não, sério, fala para o pastor José Luiz, que é corintiano, inflamado, Se tem algum corintiano perto de você, fala para ele: alegra-te, irmão, Jesus voltará. Então você tem motivo de sobra para se regozijar no seu coração. Está certo, Cláudia? Isso, maravilha. Rapidamente, irmãos, nós teremos batismos. Vamos dar uma olhadinha rápida, Davi, lá na nossa tela. Serão 3 domingos de batismos. Dê uma olhada. Nós teremos no último final de semana de setembro, dia 28, casais serão batizados, todos os casais da igreja, o pastor Reinaldo, Cris, vamos trazer todos para que estejam. Nós teremos no dia 26 também, acho que adolescentes, não é isso, Davi? Dia 26 serão adolescentes que serão batizados, e depois no dia 30 de novembro, nós teremos, meus irmãos, um outro grupo mesclado com várias faixas etárias. Louvado seja Deus, novos irmãos de Jesus, que serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Isso é maravilha, louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Novas vidas, conhecendo a palavra de Deus e sendo transformadas pelo Senhor.
Meus irmãos, esse é um dos textos que com mais contundência da palavra de Deus fala e aborda a questão da espiritualidade, luz contra trevas, trevas contra luz, as forças do céu pelejando contra as forças do inferno, as forças do inferno tentando resistir ao avançar das forças do céu. E aí o apóstolo Paulo, ele usa um linguajar que em seus dias era bem conhecido. Ele fala de principados, ou seja, principados era uma referência a estruturas hierárquicas militares conduzidas por um principado, desde forças as mais fortes, ocupando o topo da hierarquia, até forças menos, diríamos assim, menos tão fortes, ocupando mais as bases da hierarquia. Então Paulo está fazendo alusão a esse tipo de realidade espiritual. Ele fala potestades do ar. Mais uma vez, potestades é uma alusão a frentes preparadas para a peleja, muito bem equipadas, com armas, com escudos, com lanças, muito bem orquestradas, muito bem pensadas. Só que, queridos, obviamente, quando Paulo faz uso desse linguajar, quando ele faz uso desse vocabulário mais tangível, mais humano, mais identificável, ele está fazendo uma alusão alegórica para se referir a uma outra realidade não tangível, abstrata, a uma outra realidade não visível, mais real, que é a realidade do mundo espiritual. A gente precisa fazer uma série de considerações quando a gente começa a navegar, diríamos assim, por esse tema. Porque é muito comum nós encontrarmos pessoas, e aí preste atenção, irmãos, é muito comum nós encontrarmos pessoas nas nossas igrejas, que quando entram por esse meio, por esse tipo de tema, elas ficam meio que fascinadas com as coisas do mundo espiritual, e elas perdem a sua capacidade de arrazoar de modo mais equilibrado, de modo mais sensato sobre as coisas do mundo espiritual e sobre as coisas do mundo material. Portanto, agora você deixa a placa de lado, presta atenção em mim aqui. É muito importante que a gente tenha essa capacidade de ponderação, para que a gente não crie, queridos irmãos, neuroses acerca do mundo espiritual, mas ao mesmo tempo, para que a gente não despreze as coisas do mundo espiritual. Você está entendendo o que eu quero dizer? Para que a gente não fique obcecado, fascinado pelas coisas espirituais, mas que também a gente não vá para o outro extremo, que a gente desconsidere a existência real das coisas espirituais. E a gente tem visto que tem pessoas que criam neuroses, ficam fascinadas, obcecadas por isso, descobrem o mundo espiritual e aí tudo passa a ser espiritual. Quando vem uma sombra, dizem: sai daqui em nome de Jesus. Quando lidam com qualquer adversidade na vida, eu repreendo em nome de Jesus. Tem que ter cuidado com isso, tá certo? Mais ou menos como aquela história que há cerca de 5 ou 6 anos atrás eu contei para os irmãos aqui. Quando assim que certa vez, numa igrejinha, e aí não é de modo desrespeitoso, né? Mas uma alusão carinhosa, na igrejinha simples, com as dependências muito simples, estava lá um irmão numa salinha atrás do templo, repreendendo uma entidade maligna que estava presente na vida de uma pessoa, e ele dizendo: sai, em nome de Jesus. E aí naquela salinha tímida, bem simples, tinha ali um bocal de energia sem a lâmpada. E aí o irmão começou a dizer: sai, em nome de Jesus. Em determinado momento, ele sem querer colocou o dedo na lâmpada e ele disse, levou nessa hora um choque, ele disse: sai dele e sai de mim também, em nome de Jesus. Lógico que é uma história caricatura, mas que representa bem essa obsessão que algumas pessoas, essa neurose que algumas pessoas têm e desenvolvem
acerca do tema, mas meus queridos irmãos, prestem atenção e olhem bem para cá. A Bíblia, a palavra de Deus, nos recomenda com veemência para que nós não ignoremos a existência dessa realidade, de um mundo tenebroso que peleja contra as nossas vidas. Mas de antemão a gente pode afirmar e deve afirmar que se a gente peleja contra as forças das trevas, em nome de Jesus, nós já somos mais do que vencedores. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí, por isso eu quero trazer para você algumas reflexões breves que eu faço acerca desse texto no qual Paulo menciona potestades espirituais, no qual ele menciona principados do mundo espiritual, no qual ele menciona forças dominadoras que regem vidas e que controlam pessoas, forças invisíveis, mais reais. Está tudo aí nesse texto. E no lidar com tais coisas, o que é que a gente precisa aprender? Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, vejam só o que Paulo diz. Está com a sua Bíblia aberta? Me acompanhe, porque ele diz aí: sejam fortalecidos. Mas adiante ele diz: tomai toda a armadura. Um pouco mais adiante ele diz: tomai também o capacete da salvação. Mais adiante ele diz: estai, pois, firmes. No texto ele ainda fala: calçai os pés com a preparação do Evangelho. Vejam só quantos verbos que fazem alusão à iniciativa humana. Quantos verbos que fazem alusão à decisão que eu e você temos que tomar. Escolhas que fazemos, decisões, opções que fazemos, iniciativa, atitudes nossas. Sede, tomai, estai firmes, calçai. O que eu quero dizer para você com isso? Na leitura do apóstolo Paulo, a existência deste mundo espiritual não nos faz pessoas marionetadas, como se a força ou se a existência de forças espirituais fossem uma espécie de destino que nós temos que seguir. Aí a gente usa expressões muito comuns do tipo: estava escrito nas estrelas, foi assim porque tinha que ser, aconteceu porque tinha que ter acontecido, estava definido nos céus, estava definido no mundo espiritual. Não é esse tipo de leitura que o apóstolo Paulo faz. Foi assim porque já estava prescrito no mundo espiritual. Queridos irmãos, definitivamente esta não é a leitura, esta não é a interpretação que o apóstolo Paulo faz de como deve ser o nosso lidar com o mundo espiritual, e não é a minha leitura, queridos irmãos. Eu quero dizer para você que eu pessoalmente não sou afeito a esse tipo de crença. Nós fazemos as nossas escolhas, nós tomamos as nossas decisões, nós fazemos os nossos caminhos, nós decidimos o que nós queremos, nós decidimos o que nós desprezamos, nós decidimos por onde nós andaremos, nós optamos que tipo de vida nós viveremos, qual será o nosso comportamento, quais serão os nossos alvos. Nós fazemos escolhas. Você não pode argumentar: isso acontece comigo por causa das forças que estão sobre mim, por causa das coisas que sempre estiveram sobre mim. Isso não vale. Você tem direito a fazer escolhas. Você tem direito de tomar suas decisões. Interessante, C.S. Lewis certa vez falou: eu pensava que nós seguíamos caminhos já feitos, mas parece que não nos há. O nosso ir faz o caminho. O nosso ir faz o caminho. Ou seja, na medida em que eu vou caminhando na minha vida, eu vou fazendo minhas escolhas, eu vou construindo o meu caminho. Eu sou responsável pela construção do meu caminho.
Digo isso, meus irmãos, porque com muita frequência eu vejo pessoas que fazem essa interpretação equivocada do mundo espiritual. E às vezes nós repassamos responsabilidades que são nossas para o mundo espiritual, até porque isso é muito cômodo, né? Camarada que ele é infiel à esposa. Olha, na verdade não fui eu que fui infiel. Na verdade aquilo foi uma artimanha do diabo que me colocou como que uma tentação irresistível na minha vida. Eu não resisti e aí então o maligno conseguiu naquele momento me derrubar. Amém ou misericórdia, irmãos? Misericórdia. A existência de um mundo espiritual, meus irmãos, em momento algum, biblicamente falando, nos faz pessoas esvaziadas de responsabilidade. Jamais podemos nos esquivar de nossa responsabilidade pessoal, que é de fazer escolhas, de tomar decisões, de seguirmos os rumos que nós escolhemos para a nossa vida. Está claro isso? E fiz entendido por você? Então existem forças, principados, potestades, existem articulações espirituais muito fortes. No entanto, você não tem que ser vítima delas, você não tem que ser presa delas. E eu quero dizer, mais adiante eu vou finalizar com essa afirmação, em nome de Jesus, você pode dizer não para todas as coisas tenebrosas. Amém? Amém. Amém. Segundo lugar, Paulo nos diz aí, para que nós sejamos capazes de resistir, ficar firmes contra as ciladas do diabo. Querido irmão, preste atenção, vou dizer uma coisa para você agora. Cuidado com as ciladas. Cuidado com as ciladas. Cuidado com as ciladas da vida. Cuidado com as ciladas do diabo. E aí, quando eu preparava essa meditação, eu parei para pensar sobre cilada. O que é que uma cilada faz com alguém? Cilada aprisiona a pessoa. Uma cilada, muito frequentemente, quando bem preparada, ela imobiliza. Ela aniquila as forças de reação que a pessoa possa ter numa luta, num conflito. Ela caiu numa cilada. Cilada faz alguém refém de uma situação. Eu vou repetir: cilada faz uma pessoa refém de uma situação. A cilada te faz sujeito a algo indesejável, alguma coisa que é contrária a você, alguma coisa que te perturba, alguma coisa que te incomoda, e aí então você fica refém desta coisa que é contrária a você, desta coisa que te perturba, dessa coisa que te incomoda. Portanto, cuidado com as ciladas da vida. O que eu quero dizer para você é que eu também tenho visto muita gente cair em ciladas, e pessoas sendo destruídas por ciladas, pessoas desmoronando por causa de ciladas nas quais elas caíram, pessoas tendo suas vidas sendo degradadas por causa de ciladas. Posso te dar um exemplo? Muitos anos atrás conheci um advogado que era um homem muito inteligente, que dava sinais nítidos de que a vida dele tendia a partir daquele momento, a prosperar na sua vida profissional e, consequentemente, na sua vida financeira. Aquele homem começava a se aproximar de Deus, começava a se aproximar de Cristo de um modo mais efetivo. Na sua história, no seu background, ele já havia tido contato com a igreja, mas não de um modo tão intenso, tão efetivo. Agora ele começava a buscar a Deus com sede, com vontade, com fome de Deus.
Aí é aquilo que eu disse hoje de manhã, não porque a igreja em si só seja uma obrigatoriedade, mas porque ele sentia a necessidade, queria estar com Deus, mais próximo da palavra, mais próximo da oração, ouvir Deus, receber de Cristo, se alimentar de Cristo, receber água viva que vem do céu. Aquele homem estava sedento. Portanto, a vida dele começava a ter uma rampa de ascendência, profissionalmente, financeiramente, espiritualmente. Mas de repente aquele homem começa a se envolver com uma mulher com problemas seríssimos de alcoolismo, uma mulher com um histórico espiritual extremamente tenebroso, com envolvimentos com coisas caracterizadas pela invocação de espíritos, de entidades, crendo que mortos podem se manifestar, crendo que pessoas que já foram podem descer, muito envolvida com toda sorte de coisa afeita a esse tipo de espiritualidade. Aquele homem começou a se apaixonar por uma mulher assim. Em pouco tempo percebemos nitidamente que aquilo era uma tremenda de uma cilada na vida daquele homem, que ele caiu totalmente naquela cilada. Aquela mulher começou a alvoroçar a vida dele. Não havia um lugar sequer onde ele pudesse estar sem que ela soubesse, porque ela ameaçava fazer escândalo. O famoso barraco, né? O famoso barraco. Ele começou a perder contatos, começou a perder clientes, a sua network, rede de relacionamentos começou a se encurtar, diminuir. Em pouco tempo, aquele homem que começava a prosperar financeiramente, a sua vida começou a declinar financeiramente. E um dia, eu digo muitos anos atrás, ele foi ao gabinete já no pó. E até visualmente, a gente olhava, antes ele andava bem vestido, né? Sempre com camisas bonitas, tipo essa que eu estou usando hoje, que eu ganhei de presente da igreja domingo retrasado, né? Sempre andava muito bem vestido, agora estava um trapo, gente. Aí naquela conversa que eu tive com ele no gabinete, eu disse: irmão, não tem como o irmão sair dessa história. Ele disse: pastor, palavras dele, pastor, está muito complicado. Hoje eu sou refém, palavras dele, hoje eu sou refém desse relacionamento. Humanamente falando, eu não tenho como sair. Olha bem para cá, irmão, preste atenção. E aí eu não me refiro apenas à vida afetiva, eu não me refiro apenas a relacionamentos amorosos, eu me refiro de um modo geral à vida no sentido mais amplo. Cuidado com ciladas, coisas que podem te fazer refém, coisas que podem te fazer presa fácil, coisas que podem te submeter a forças e influências que você não deseja, que você não gostaria de estar submetido a elas. Cuidado com ciladas. Fala para seu irmão agora, que ele esteja nesse momento, de irmão, cuidado com ciladas. Em nome de Jesus, cuidado com ciladas. E aí você pode me perguntar: cilada, o que é cilada de Satanás? O que é cilada da vida? Essa é uma pergunta que vem. Esse negócio que está acontecendo, que está se construindo na minha vida, tem uma inspiração direta no inferno ou não? Olha, eu diria para você que agora chegar a essa conclusão nem é o mais importante. Porque quase sempre ciladas que a vida nos apronta, que nos aprisionam, que nos faz reféns, quase sempre ciladas são destrutivas. Quase sempre as ciladas, elas vêm para destruir nossas vidas. E aí, o que você conhece, meus irmãos? O diabo vem para quê? Matar, roubar, para destruir pessoas. E aí a gente vê famílias sendo destruídas por causa de ciladas. A gente vê casamentos indo por água abaixo por causa de ciladas. A gente vê vida profissional de pessoas
indo por água abaixo por causa de ciladas. Cuidado com as ciladas. Mas em terceiro e último lugar, Paulo diz: estai fortalecidos no Senhor. Repita isso comigo, irmão. Estai fortalecidos no Senhor. Eu quero concluir essa breve meditação fazendo essa recomendação para você. E aí, mais uma vez, eu quero passar para você qual que é a minha leitura do mundo espiritual. Paulo menciona aqui principados, potestades, estruturas do mundo espiritual. Eu confesso a você que o meu foco pessoal na minha vida não é desvendar e destrinchar no meu entendimento como que é o mundo espiritual. Nos anos 90, no meio evangélico brasileiro, se tornou quase que uma moda, congressos e conferências sobre batalha espiritual. Quantas pessoas aqui se lembram disso, viveram isso? Levantem suas mãos. Algumas pessoas. E os eventos que tinham como tema batalha espiritual se multiplicaram pelo Brasil inteiro. Confesso que eu nunca me senti atraído a ir a um deles, porque o pouco que eu lia sobre esses eventos não me atraía. Ficava assim estudando o que é o diabo de primeiro escalão, o que é o diabo de segundo escalão, o que é o demônio de terceiro escalão, qual é o mais poderoso, quem é o menos poderoso, quem que é o mais forte, quem que é o mais fraco, quem que é o mais simples, quem que é o maioral. E eu confesso a vocês que eu não vejo na palavra de Deus, nem no ministério do Senhor Jesus, esse tipo de ação investigativa. Não vejo isso. Me mostrem em algum momento quando Jesus se pôs a ensinar sobre os discípulos, sobre capeta 1, capeta 2, capeta 3, capeta 4, capeta 5. Você encontra Jesus se preparando para os embates espirituais, se levantando de madrugada, se colocando de joelhos na presença de Deus. Você encontra o Senhor Jesus se preparando para enfrentar as forças do mal, jejuando, orando, intercedendo em solitude na presença de Deus, se enchendo do Espírito Santo de Deus. Você encontra o apóstolo Paulo advertindo os irmãos para que eles estejam preparados contra as investidas malignas. Mas logo a seguir, ele diz no verso 18: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo do Espírito e vigiando com toda perseverança. É isso que Paulo diz. Portanto, querido irmão, eu quero dizer para você o seguinte: essa é a minha opção de vida. Não quero que você obrigatoriamente siga o caminho que eu proponho para você, que é o caminho que eu sigo. Mas esse é o meu caminho. Confesso que não me interessa tanto entender sobre as coisas do mundo tenebroso. Confesso que o que mais me interessa é que a minha vida esteja fortalecida no Senhor Jesus. Eu tomo isso para mim, eu preciso, eu quero, eu almejo ardentemente estar com a minha vida revestida com a presença do Espírito do Senhor Jesus. Estar fortalecido no Senhor Jesus, essa é a minha decisão, essa é a minha opção de vida. Ainda que aconteçam fenômenos e coisas inexplicáveis, das quais eu não dou conta, das quais eu não consigo entender ou explicar ou compreendê-las, mas a minha decisão a minha opção de vida é estar fortalecido no Senhor Jesus. É isso que eu quero. Portanto, eu faço para você agora algumas declarações. São declarações que partem do âmago da minha alma. Irmãos, ouçam bem isso. São coisas que têm a ver com a minha existência. E aí eu digo para você: o Senhor Jesus é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. O Senhor Jesus é a força da minha vida, de quem eu me recearei. O Senhor Jesus é o meu pastor e
nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Jesus Cristo está comigo. Eu estou fortalecido nele. Passarei longos dias nessa vida, espero passar por longos dias. Mas o dia que o Senhor me chamar, eu habitarei por longos dias na presença do Senhor Jesus. Essa é a minha opção. Não quero com isso dizer para você, não estude sobre as coisas do mundo tenebroso. Mas eu quero dizer para você, muito mais importante do que você decifrar as coisas do mundo tenebroso, é que você esteja fortalecido, muito fortalecido, na presença de Jesus Cristo, o Rei da Glória. E aí a sua vida estará coberta pelo poder que há no sangue de Jesus. Aí a sua vida e a sua casa, a sua família estarão protegidos, cobertos pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, irmãos? Se você quiser participar de algum seminário de batalha espiritual, não fique constrangido depois de dizer comigo, o pastor ponderou esse negócio, vai e participe, não tem problema. Mas eu quero que você saia daqui com essa convicção muito mais importante. O mais importante que você pode fazer na sua vida é estar fortalecido no Senhor Jesus. Diga comigo, eu quero estar fortalecido no Senhor Jesus. Jesus, me cobre com o teu poder. Fala agora, Jesus, cobre com o teu poder. Amém? E aí eu te asseguro, se isso for a sua busca pertinaz, se essa for a sua busca insistente, vai se cumprir aquilo que está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando a luz de Cristo brilha, as trevas vão embora, se retiram. Amém? Vai se cumprir na sua vida aquilo que o próprio Jesus disse sobre a igreja, mas vai se aplicar na sua vida. A igreja de Jesus avança e as portas do inferno, quem pode me ajudar? Não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida, não prevalecerão contra a sua casa. Amém? Amém. Espero que ninguém saia daqui hoje neurótico, vendo a sombra da luz do poste atrás do poste e repreendendo a sombra em nome de Jesus. Não precisa disso. Mas sai daqui ciente de que existem forças tenebrosas terríveis. Porém, muito mais ciente ainda de que se você estiver fortalecido em Jesus, essas forças não terão qualquer poder sobre você. Fica de pé, vamos cantar.